Olá, boa noite. Hoje eu vou falar sobre um tema que muita gente adora, muita gente tem medo, o famoso jejum intermitente. Então, seja muito bem-vinda ao videocast Corpo Ideal de hoje. Aqui nós discutimos os passos da sua jornada rumo ao corpo ideal, ou seja, como mulheres expatriadas podem recuperar o corpo ideal sem neura. Eu sou a Ana Galeazzi. Quero que você aproveite já para encaminhar esse vídeo para quem você sabe que vai curtir esse conteúdo, que está querendo saber mais sobre isso. Então, chama quem você sabe que mudou de hábito de vida, tem dificuldade com a alimentação ou que tem curiosidade com esse tema e quer aprender mais. O que é o jejum intermitente? Então, o jejum intermitente nada mais é do que a gente ter um período de não alimentação, um período de jejum mais prolongado, intercalado, por isso que ele é intermitente, com períodos onde a gente se alimenta. Tá? Parece uma coisa que é o que a gente faz todo dia, mas na verdade a diferença é que a gente aumenta o período de jejum. Então, normalmente, a gente janta lá pelas, sei lá, até umas 8, 9 da noite, dependendo do seu hábito de vida, e acorda de manhã, e a maioria das pessoas já toma o café da manhã direto de manhã cedo, né? No jejum intermitente, a gente, de alguma forma, ou comendo a última refeição do dia mais cedo, ou empurrando a primeira refeição do dia para mais tarde, a gente vai aumentando esse intervalo entre a última refeição de um dia e a primeira refeição do outro, aumentando isso em horas, para ter um período realmente de jejum mais prolongado, e eu vou explicar por que isso é interessante, o que isso faz no nosso metabolismo, né, no nosso corpo. Então, existem diferentes tipos de protocolos de jejum. O mais conhecido, um dos mais conhecidos, realmente mais estudado, é o de 18, 16 e 8, que são 16 horas de jejum e 8 horas onde a pessoa pode se alimentar. Então, como que ficaria isso, por exemplo, na prática? Seria, digamos que eu jantei até as 8 da noite, até as 8 da manhã são 12 horas, mais 4 para fazer 16 horas até o meio-dia do dia seguinte. Então, esse seria um 16, 8. E por isso que ele é tão popular, porque fica fácil, na verdade. É uma coisa que é fácil de encaixar no dia a dia da maioria das pessoas que tem uma vida mais regrada, que acorda de manhã para trabalhar, enfim. Outros protocolos também bem estudados é o de 18-6, ou seja, 18 horas sem se alimentar e se alimentar só por 6 horas no dia. E que é um pouco mais puxado, claro, né? O tempo de jejum é mais prolongado. E o outro bem estudado também é o de 24 horas, onde a pessoa realmente passa 24 horas sem se alimentar. Esse, no entanto, para a maioria das pessoas não é recomendado fazer todos os dias. Então, existem protocolos que fazem isso 2 dias da semana, por exemplo, né? Come normalmente todos os dias e 2 dias da semana faz o jejum de 24 horas. Também é uma técnica bem estudada e bem conhecida. E o que não é o jejum intermitente? O jejum intermitente não significa aquela coisa que muita gente faz, que é pular uma refeição porque comeu demais, tá? Isso acontece bastante, tipo, eu exagerei hoje, então amanhã eu vou deixar o café da manhã de lado e vou comer mais tarde. Ou eu vou comer um sorvete à tarde, então daí eu não janto. E, gente, isso não é jejum intermitente, isso é simplesmente uma alimentação desregrada, tá? Então não é um mecanismo de compensação para os nossos exageros, tá? Isso não é o intuito nem o objetivo de fazer um jejum intermitente. Então, assim, por que o jejum intermitente funciona, né? O que acontece com o nosso metabolismo? Por que o jejum intermitente é importante? Na verdade, assim, a gente evoluiu como espécie humana, a gente evoluiu tendo períodos de jejum. Por quê? Porque quando a gente evoluiu para ser o Homo sapiens, né, a espécie humana que a gente tem hoje, com o nosso córtex cerebral desenvolvido, a nossa capacidade de consciência, de pensamento, que nos diferencia das outras espécies animais, a gente se desenvolveu num período onde não existia alimento disponível em todos os momentos, em todos os lugares, que é o que a gente tem hoje, né? Então, a gente se desenvolveu num ambiente natural, onde para garantir a sobrevivência, a gente precisava caçar, procurar comida, sei lá, catar raiz ou o que fosse, fruta, subir em árvore, pescar, caçar. Então, era muito trabalhoso conseguir o alimento. Ou seja, as pessoas se desenvolveram, né, nesse período de forma que elas procurariam o alimento quando tinham fome. Ninguém ia ficar procurando alimento o tempo todo, porque dava muito trabalho, né? Se expor a perigo, enfim, para encontrar o alimento.
E o nosso cérebro, a nossa capacidade cognitiva se desenvolveu também por causa disso. Por quê? Porque a partir do momento em que eu não tenho alimento disponível o tempo todo, quando eu entro num período de jejum, eu tenho que ter uma capacidade cognitiva mais afiada para eu conseguir encontrar o alimento de novo. Então, eu tenho que ter energia, eu tenho que ter capacidade de raciocínio para eu conseguir desenvolver as estratégias que eu preciso para encontrar esse alimento para não morrer de fome, tá? Isso é uma estratégia evolutiva mesmo. E isso, então, envolve capacidade cognitiva, envolve força, envolve disposição, né? E muita gente que faz o jejum intermitente percebe exatamente esses sintomas ao fazer o jejum, que são se sentir mais acordado, se sentir mais disposto, mais forte. Por quê? Porque isso era um mecanismo natural, a gente se sentir assim para poder realmente procurar o alimento, né? Então, existem vários metabólitos de várias substâncias no corpo que são produzidas no estado de jejum e que causam esse efeito. E a gente evoluiu para se adaptar ao ambiente natural, tá? Então, buscar comida dava trabalho, a gente tinha que, no período de jejum, ter o nosso metabolismo garantido e garantir essas faculdades mentais mais aguçadas. Hoje em dia, gente, comida tem por tudo, é fácil, é abundante, é comida que nem sempre faz bem. Então, a gente encontra muitos alimentos que naquela época não estariam disponíveis, a gente encontra o tempo todo. E o que acontece? A qualidade do alimento também é outra, então por isso que a gente talvez até por isso tenha mais fome hoje, porque a gente ingere alimentos que levam a esse aumento de sensação de fome, aumento de gula, aumento de necessidade de alimentos, menos saciedade do que os alimentos em estado natural que existiam naquela época. E tem um aumento das porções também, né? A gente come mais vezes e mais. E isso é uma coisa que é bem comprovada, na verdade, principalmente em estudos nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, assim, a produção, no grande meio dos Estados Unidos, na parte mais plana, né, eles produzem muito milho e muita soja, ainda hoje, muito milho e muita soja. E esse milho e essa soja, eles têm que ser vendidos, né, por uma questão econômica, essa superprodução de milho e de soja, então, surgem problemas na cadeia alimentar, quando esses alimentos vão ser fornecidos para os animais de abate, ou seja, esses animais não se desenvolveram para comer esse alimento, mas a gente precisa se livrar dessa produção exagerada, então vamos alimentar os animais com isso, que é um problema. Nós vamos alimentar as pessoas com isso, que também é um problema, porque aí muitos dos alimentos industrializados que a gente consome, a gente também consome, são praticamente milho e soja. Então, os ingredientes são óleo vegetal, açúcar, maltodextrina, amido de milho, tudo isso são estados desses dois alimentos que não são alimentos extremamente ricos, a soja discutível, mas enfim, pelo modo de produção, e que dos anos 60, 70 começou a gente a ter muita oferta, né, desses produtos industrializados justamente para se livrar dessa produção exagerada. E foi por isso que existiu a criação da pirâmide alimentar, aquela que eu, por exemplo, aprendi na escola. Não sei se hoje em dia ainda se ensina isso na escola. Eu aprendi na escola aquela pirâmide alimentar, né, onde em cima tinham as gorduras, tá? É um pecado, gente, essa pirâmide. Em cima tinham as gorduras e embaixo, bem embaixo, na parte maior, tinham os carboidratos, né? Pães, massas, bolacha, tudo estava lá embaixo, para comer bastante disso. O que acontece se a gente vê os gráficos do que aconteceu com o estado do peso e da saúde da população americana desde que foi introduzida essa pirâmide alimentar? Você vê um gráfico onde estava subindo já devagarinho, na verdade, né? A quantidade de sobrepeso e obesidade. E no momento em que foi introduzida essa pirâmide alimentar por questões econômicas, porque cientificamente não tem nenhum valor, nenhuma evidência para essa recomendação, ele faz, a curva faz um ângulo, ela vai subindo devagarinho, ela faz um ângulo e ela sobe de forma mais aguda. Tanto que hoje em dia mais da metade da população americana sofre de sobrepeso e obesidade. Então, é bem grave esse problema. A questão, e lá tinha essa política de aumento das porções, né? Então, tudo em grandes porções, em grandes quantidades, né? E hoje em dia, então, a verdade é que a gente come demais, a gente come errado e a gente come exageradamente em quantas vezes, né? O corpo da gente, ele não foi desenvolvido para estar constantemente num processo de digestão. E é isso que acontece quando a gente não respeita pelo menos um período de jejum,
Se a gente come de 3 em 3 horas, a gente está constantemente digerindo. A gente não dá tempo para o corpo de entrar num estado que eu diria catabólico, ou seja, de destruição, para poder se livrar dos excessos de gordura, dos excessos que a gente tem nos nossos vasos sanguíneos, nos excessos de problemas de substâncias que vão se acumular e causar problemas cerebrais, problemas articulares, problemas de todo tipo, né? Então, esse problema dos excessos é um problema grande, e isso é um dos fundamentos do porquê que o jejum intermitente ele é benéfico não só para a questão do peso, mas para a questão da saúde no geral. Então, assim, o que acontece no jejum? A gente permite ao corpo entrar nesses processos de degradação, de destruição dos excessos. Então, a gente tem duas fases do metabolismo, digamos assim. Uma que é a fase de armazenamento, que é quando a gente está digerindo, acumulando, absorvendo, isso é a fase de armazenamento. E a gente tem a fase de degradação. E essa fase de degradação, quando a gente se alimenta, como a gente foi orientado, a maioria de nós, comer de 3 em 3 horas, a gente não entra nunca nessa fase de degradação. Então, a gente continua acumulando muita coisa que a gente deveria degradar, que a gente precisaria que o corpo se livrasse, a gente não consegue, porque a gente está constantemente nessa fase de acúmulo. O tempo todo acumulando. A gente não dá chance para o corpo de dizer, não, peraí, quem sabe essa célula não se dividiu direito, está doente, quem sabe essa substância está em excesso aqui, precisa eliminar, quem sabe essa gordurinha aqui não deveria estar aqui. O corpo não tem essa chance, porque está constantemente no modo de armazenamento. Tá? E então, o jejum é uma grande possibilidade, na verdade, de degradar os excessos do corpo. Isso inclui os excessos de gordura, e é por isso que ele é uma arma que pode ajudar, estou falando, pode ajudar, não é uma certeza, mas ele pode ajudar bastante no emagrecimento. Tá bom? Ele pode, através da indução de um processo que se chama apoptose, que é uma morte celular programada, uma morte celular induzida pelo próprio corpo, ele pode ter um efeito benéfico em vários tipos de doenças inflamatórias. Existem estudos, ainda não é uma evidência muito forte, mas existem estudos que levam a crer que isso pode ajudar como prevenção para vários tipos de tumores. Por quê? Porque a gente dá ao corpo a chance de eliminar o que não está funcionando direito, né? E para o corpo fazer isso, o corpo precisa de não estar num metabolismo de aumento o tempo todo. Então, a gente, como eu falei, né, ocorre essa melhora da disposição por causa porque como a gente evoluiu como nosso metabolismo, né, a gente tem substâncias que são liberadas, principalmente alguns tipos de corpos cetônicos. Então, por exemplo, a dieta cetogênica é uma dieta que simula o estado de jejum, produção de corpos cetônicos, que tem um efeito hormonal. Então, eles vão agir no cérebro, eles vão agir em vários tecidos do corpo, de forma a ativar. Então, quem faz jejum por um período percebe, na verdade, que diminui. Eu mesma. Quando eu comecei a fazer o jejum, eu pensava, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso, né? Eu tinha uma colega que começou, eu olhava e falava, não, você tá louca, imagina, eu ficar sem café da manhã, não vou sobreviver nunca. Às 10 da manhã eu tenho a fome do almoço, eu não vou sobreviver sem café, sem tomar café da manhã. Então, para mim era uma coisa que eu não conseguia imaginar. E depois de tanto ler artigos científicos, evidências, falei, não, tem alguma coisa aqui que funciona realmente, alguma coisa que eu estou perdendo. E eu comecei a aplicar isso em mim, e realmente, uma das primeiras coisas que eu percebi é que, independente de quanto cansada eu tivesse, ou mesmo talvez dormir mal, talvez estive no hospital até mais tarde no dia anterior, enfim, todas as apresentações, as palestras, eu não tinha mais o risco de adormecer, que antes era um sufoco ficar acordada, com o jejum não, a mente estava muito mais clara e mais ativa, uma sensação de disposição mesmo, que mudou bastante. E muita gente que faz jejum percebe isso, né? E, além disso, o jejum também é uma arma poderosa, é claro, no combate, na prevenção do diabetes tipo 2. Com cuidado, tá? Não faria, se você é diabética, eu não faria um jejum intermitente sem um acompanhamento de perto, por causa de questão de glicemia, principalmente se você toma remédio, então cuidado, mas ele é uma arma poderosa, sim, que ajuda a manter o estado ao controle do açúcar, né, num nível bem mais aceitável.
tá bom? E tem muitas melhoras nos parâmetros cardiovasculares também, então ele chega a ter, tem, por exemplo, uma medicação nova, relativamente nova, tem alguns anos já, que chama Jardiance, que é um remédio para diabetes, né? E muito foi estudado, porque quando lançaram esse remédio, ele é um remédio para baixar o açúcar, ele faz com que a pessoa elimine açúcar na urina. E, então, ele foi introduzido como tratamento para o diabetes, e o que foi visto nos estudos para validação, para liberação desse medicamento, é que ele tinha um efeito enorme de diminuição de risco cardiovascular dos pacientes, além do que o efeito de redução do risco cardiovascular só do controle do diabetes. Então, é um efeito além do controle do diabetes. E todo mundo ficou surpreso, né, na comunidade científica, do que é que está acontecendo com esse remédio. E uma das hipóteses, e a que se sustenta até hoje, é essa questão dos corpos cetônicos. Então, ele tem um efeito que é no metabolismo do corpo parecido com um estado de jejum ou com uma dieta cetogênica que também simula um estado de jejum, e isso tem um efeito direto na melhora dos parâmetros do risco, né, cardiovascular. Então, pacientes que têm problemas cardíacos, por exemplo, hoje em dia, mesmo sem ter diabetes, muitos deles são tratados com essa medicação por causa do efeito tão benéfico que tem. Porque, infelizmente, ainda é mais fácil para a maioria das pessoas tomar um remédio do que fazer uma mudança de estilo de vida. Infelizmente é assim. Então, assim, na verdade, eu acompanho o processo e ensino no meu curso passo a passo o jejum intermitente, e o que eu observei é assim, muita gente chega com muita resistência, muita gente que ouve falar do jejum age como eu agi, né, que tem resistência, acha que não consegue, que é impossível, que imagina, é loucura, é radical, e até hoje eu não conheço ninguém que não tenha conseguido, tá? Então, todo mundo, se fizer os passos direitinho, consegue, tá? Tô falando de forma geral, gente, adultos saudáveis, tá? Não tô falando de diabético, não tô falando de gente com problema metabólico, que toma medicação específica, tá? Eu tô falando de uma coisa no modo geral, tá bom? Porque tem muita coisa, muita gente precisa realmente de um acompanhamento de perto. Então, principalmente quem toma remédio para pressão, para diabetes, essas coisas, não recomendo ficar tentando mudança muito drástica sozinho. E até porque o jejum, para uma pessoa adulta saudável, ele é uma mudança que pode ser feita de forma gradual, né? Você não precisa chegar, por exemplo, esses protocolos maiores, 18, 6 horas ou 24 horas, você não precisa de uma hora para outra, amanhã então eu vou fazer 24 horas de jejum. Não, gente, isso tem que ser construído com calma, né? É uma coisa que você vai construindo e realmente é muito tolerável, tá? É muito tolerável mesmo. Eu não conheço ninguém que não tenha conseguido. E muitas das pessoas têm medo porque acham que vão ficar fraca, acham que não vão conseguir se concentrar por causa do jejum, e na verdade o que acontece é exatamente o contrário. Então isso é bem interessante de observar. E então, assim, o que eu recomendo? Não comece já apavorando, querendo fazer jejum de 18 horas, de 24 horas, isso é um desrespeito ao seu corpo. Então, comece devagar, tá? Comece sentindo e, como sempre, como qualquer mudança que a gente faz, escute o seu corpo, tá? Não é escute o seu corpo no primeiro sinal de que eu tô com fome, então no jejum não é para mim, já vou comer e acabou. Calma, tá? Tome água, tome um café, tome um chá, e veja se a fome passou, porque muitas vezes a fome passa, então ela nem era uma fome de verdade, era mais uma fome psicológica, digamos assim, ou era sede. E muitas vezes essas três coisas que são permitidas durante o jejum sem problema, que é água, chá, café preto, já consegue dar uma boa disfarçada para você realmente manter as horas que você se determinou. De repente começa com uma forma mais tranquila, com 12 horas ou com 14 horas, a maioria das pessoas consegue fazer isso, né? Ficar 12 horas sem comer, a maioria consegue, e consegue dar uma empurrada e ficar com 14. E aí depois vai aumentando com calma, né? Vai aumentando o tempo de jejum e os dias de jejum na semana aos poucos. Então, o ideal para se adaptar é evitar mesmo radicalismos, para deixar o corpo, esse metabolismo, voltar a se adaptar. Porque se você está comendo de 3 em 3 horas, e principalmente dependendo do tipo de alimentação que você tem, para o seu corpo isso é um desafio. Então, a gente tem que realmente respeitar o corpo da gente, né? A gente não precisa massacrar o nosso corpo. Então, como que eu recomendo fazer? Começa com um dia da semana, por exemplo, né? Escolha um dia e faça
14 horas, se você se sente bem, eu acho até que com 14 dá para começar super bem, e vai aumentando devagar, para que isso seja a maior parte da semana. O objetivo realmente é entre 14 e 18 horas, isso vai depender do seu estado de saúde, do seu estado de estresse no momento, do seu estado, então, o estado emocional influencia. Para as mulheres, dependendo do momento do ciclo menstrual também, então, por exemplo, no momento da TPM, né, no momento pré-menstrual, onde a gente já tem um certo grau de estresse para o corpo, eu não recomendo que você faça um jejum de 18 horas, tá? Isso, para mim, é um desrespeito. Então, respeite também o ciclo menstrual, respeite a sua idade. Se você é uma pessoa que tem mais idade, você também não precisa fazer 18 horas de jejum. Então, tome esses cuidados, sabe? A gente não precisa todo mundo fazer a mesma coisa. Então, respeite o seu momento. Se você está passando por um momento muito estressante, também não é para fazer 16, 18 horas de jejum, porque isso é um estresse a mais para o seu corpo, tá? É um desafio para o corpo que faz bem, mas se você já está passando por uma situação que é extremamente desafiadora, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela é médica, e ela dá semanas, ela mora aqui na Suíça, o esquema aqui da Suíça são semanas de plantão noturno. Então, uma semana, né, você trabalha por 7 noites seguidas. E ela me falou, nessa semana eu tenho dificuldade com o jejum. Eu falei, pois é, mas na verdade talvez você nem deva fazer jejum nessa semana. Ou talvez faz 12 horas no máximo. Por quê? Porque é extremamente desgastante para o corpo essa mudança de horário, né? Você fica completamente nessa mudança de horário, desregular, até você conseguir voltar. Então você não precisa causar nesse momento mais um estresse, porque o estresse do jejum ele tende a ser positivo, mas se você já está tendo uma situação tão estressante assim, aí o corpo não tolera mesmo um estresse que seria positivo. Então tem que ter cuidado com isso, de respeitar mesmo o seu momento. E então como que é o jeito mais fácil? Para a maioria das pessoas, o jeito mais fácil é empurrar o café da manhã para mais tarde, ou puxar o jantar para mais cedo, dependendo do seu horário de trabalho, né? 12 horas é bem fácil de atingir, né? Se você jantar até às 7 da noite e vai comer às 7 da manhã, já deu 12 horas. Então, é bem fácil de atingir mesmo. E construa a partir daí, né? Por exemplo, os meus avós, os pais dos meus pais, eles viveram bastante, os dois chegaram a 90 e poucos anos, e eles faziam um jejum intermitente sem perceber, né? Porque eu lembro que eu sempre achava curioso que os avós, eles jantavam super cedo. Então, eles jantavam lá por umas 5 da tarde, e eles comiam o almoço lá por umas 11, 11 e meia. Então, eles tinham as suas 16 horas de jejum bem controladas, na verdade. Pelo menos 14 eles faziam. Então, era interessante de observar isso. O jejum melhora a síndrome dos ovários policísticos. Ele não é uma cura sozinho, não é um tratamento sozinho, mas ele ajuda bastante. Por quê? Porque a síndrome do ovário policístico, ela tem a ver com resistência à insulina. Então, e o jejum intermitente, ele reduz a resistência à insulina. Então, um dos tratamentos para a síndrome do ovário policístico é um remédio que é a metformina, que é um remédio classicamente usado, um dos remédios antigos que se usa para o tratamento do diabetes, né? Justamente por combater a resistência à insulina. Então, para o tratamento da síndrome do ovário policístico, sim, a redução dos carboidratos é importante, para reduzir também a liberação de insulina, né, em resposta a açúcar. Então, reduzir açúcar, reduzir carboidratos simples, e jejum intermitente, sim, pode ajudar a melhorar, com certeza. Pode ser feito pulando sempre o café da manhã, o que for mais fácil para você. Na verdade, não tem uma regra de dizer é melhor pular o café da manhã ou é melhor pular o jantar. É aquilo que se adapta melhor na sua vida, né? Para mim, por exemplo, eu prefiro pular o café da manhã porque para mim é mais fácil, eu não sinto tanta fome de manhã, então é tranquilo, e eu gosto de chegar em casa e comer alguma coisa à noite. Então, se eu ficar sem jantar, é uma coisa que para mim não cai bem. Então, mas dependendo, se você quiser, você pode pular todos os dias. Não tem contraindicação nenhuma. Questão da gastrite. Na verdade, assim, tem que ver como que está a sua alimentação no geral. O jejum em si, ele não piora a gastrite, tá? Não sei se você está tomando remédio para gastrite, é um outro caso, mas ele por si não piora a gastrite. Então, se você já é acostumado, talvez se você está com problema de gastrite agora, agudo, não sei, pior, talvez não seja o momento de iniciar um jejum se você não está acostumada, se bem que eu, sinceramente,
Na minha opinião, se você começar com 12 horas ou 14 horas, não tem problema para gastrite, não vai fazer a gastrite ficar pior. Então, eu acho que tem mais a ver com o tipo de alimentação que você no período em que está comendo, fornece para o seu corpo. O jejum é um estilo de vida, né? Então, sim, pode ser uma coisa, não tem, se você se adaptou bem, você sente que seu corpo se adaptou bem ao jejum, na verdade, ele é uma coisa que a gente fazia naturalmente antigamente, né? Antes de a gente ter acesso à comida o tempo todo. A Michelle falou, o pessoal que vive nas zonas rurais, meio que eles fazem jejum intermitente, eles praticamente almoçam, trabalhando o dia inteiro e jantam mais cedo. Exatamente, exatamente. Então, é uma coisa que a gente, como ser humano, se desenvolveu fazendo naturalmente, que a gente simplesmente perdeu, né, ao longo da história. Então, não é uma coisa que seja mirabolante, que o pessoal fala, mas tem que ter muito cuidado. Se você é um adulto saudável, você pode tentar. Claro. Então, como eu sempre falo, se você tem problemas de saúde, se você toma remédio, tudo, cuidado, tem um acompanhamento mesmo, mas se você é um adulto saudável, você comer só quando você tiver fome, você vai ver que o período, até você ter fome de novo, ele é um período longo, se você estiver se alimentando do jeito correto, não tem contraindicação para isso. Para algumas pessoas é mais do que o suficiente fazer 14 ou 15 horas de jejum, para algumas, dependendo do seu metabolismo, tem muitos fatores envolvidos. Então, assim, se você... o metabolismo varia de pessoa para pessoa, tá bom? Então, varia muito. Para algumas pessoas vão ter um efeito já fazendo 14 horas de jejum por dia, para algumas 12, para algumas precisa fazer 18. Então, depende, né, no sentido de emagrecimento. Para ter um benefício para a saúde, provavelmente você vai ter, mesmo se você fizer 15, um benefício para a sua saúde você vai ter, tá? Isso não é discutível, vai ter benefício sim. Se é o suficiente depende qual que é o objetivo que você tem, tá? Para perder peso, por exemplo, precisa tentar e ver se está funcionando e principalmente prestar atenção no que você está comendo no período em que você não está em jejum. Isso influencia bastante, isso tem uma influência, inclusive, no quanto você tolera o jejum ou não. Porque se você, por exemplo, faz jejum de 16 horas e nas 8 horas que você come um monte de açúcar, carboidrato simples, isso desregula o seu mecanismo de saciedade, te faz sentir mais fome, e aí você sofre mais para conseguir manter depois as horas de jejum que você gostaria. Então, é importante comer comida de verdade, comida de qualidade entre o período de jejum e o próximo período de jejum, de preferência comida que seja comida mesmo, carne, verdura, carboidratos complexos, batata doce, arroz integral, fruta, isso tudo, e aí você pode realmente dizer, não, então eu vou comer isso, eu vou comer à vontade, porque sim, porque o corpo se autorregula, né, seguindo um estilo de vida dessa forma. A Vanderlei perguntou quanto tempo para que o jejum se torne um hábito. Também tem muita diferença de pessoa para pessoa, Vanderlei. Essa questão da alimentação entre os períodos de jejum é extremamente importante, né, para o quanto vai ser fácil ou não para você seguir o jejum, tá? Então, eu recomendo realmente dar uma atenção para comer mais comida em estado natural, comida de verdade, que a gente fala no Brasil, comida de qualidade, no período em que você está se alimentando, e muito menos coisas processadas. Isso já vai facilitar bastante. Como qualquer hábito, olha, não dá para dizer uma regra para todo mundo, né? Cada um é diferente, mas no geral, 3 semanas é um tempo bom para que as pessoas realmente incorporem um novo hábito, para que esse hábito se torne quase que automático, né? Para que você não tenha mais que pensar para fazer aquilo, tá bom? Na verdade, assim, comida não é permitido no período de jejum, isso é óbvio, né? Se você comeu, você não está mais em jejum. A única exceção é o óleo. Então, se você comer uma gordura pura, óleo, azeite, difícil que você vai comer azeite puro, né? Óleo de oliva puro. Mas um óleo de coco, por exemplo, ou uma manteiga, também ninguém vai comer uma fatia de manteiga, uma colher de óleo de coco. Pode, mas normalmente o pessoal põe isso no café, né? Ou no chá. Isso não quebra o jejum. Por quê? Porque no momento em que a gente está em jejum, o corpo ele está
em um estado onde ele está queimando gordura. Então, se você se alimentar naquele momento, claro que quantidade é para tomar cuidado, né, gente? Mas assim, se você comer uma colherinha de café, o seu corpo vai continuar queimando aquela gordura, tá bom? Então é importante a gente perceber isso, né? O corpo ele continua mantendo, ele continua queimando, a queima de gordura se mantém se você ingerir só gordura. Se você ingerir qualquer outra coisa que não seja chá, sem açúcar, sem adoçante também, gente, sem adoçante, mesmo adoçante natural, tá? Melhor não. Café preto, café com manteiga, café com leite com óleo de coco, não leite, com óleo de coco, canela, isso tudo não quebra o jejum, tá bom? Posso comer gordura boa, proteína e fruta? Pode. Excelente, é o melhor, na verdade, para quebrar o jejum. Por quê? Porque se você comer, por exemplo, digamos que eu faço um jejum de 16 horas, das 7 da noite às 11 da manhã. Se eu, às 11 da manhã, comer alguma coisa que seja mais rica em gordura, tipo oleaginosas ou um óleo de coco, uma coisa assim, eu vou prolongar um pouquinho mais aquele efeito do jejum, até, por exemplo, de repente eu vou comer só ao meio-dia, então eu ganhei 1 hora de jejum. Proteína, fruta depende, não é uma coisa que eu recomendo para quebrar o jejum todos os dias, porque ela tem carboidrato, né? Ela contém uma quantidade de açúcar, mesmo sendo uma coisa que não é que nem o açúcar processado, não é que nem o açúcar simples, mas ela tem uma quantidade de açúcar. Então, não é uma coisa que eu usaria todos os dias para quebrar o jejum. Mas, de vez em quando, se você quer comer uma banana para quebrar o jejum, um suco de laranja, enfim, não é proibido, tá? É melhor do que um pão, por exemplo. É melhor. Então, gordura boa, proteína, excelente, legumes, verduras. Normalmente, para quem pulou o café da manhã, pode almoçar diretamente, né? E uma coisa que é para ter cuidado é que você não precisa, quando o jejum acabar, você não precisa compensar pelo período que você não comeu. Tá? Cuidado com isso, gente. Tem gente que daí não comeu o café da manhã, aí chega no almoço, pega o prato do almoço e mais aquilo que teria comido no café da manhã e come tudo junto, quando na verdade é demais para uma refeição só. Então, não precisa correr atrás do prejuízo, tá bom? É justamente por isso que você está fazendo jejum. A Érica perguntou quantos meses pode fazer jejum? Precisa fazer pausa? Na verdade, não precisa, viu, Érica? Se você está bem e você gosta de fazer jejum todos os dias, você pode fazer todos os dias, inclusive. Não tem problema. Se você se sente bem, se o teu corpo se adaptou bem, você não tem problema metabólico, pode fazer, não tem limite de meses, não tem. É uma coisa que seria realmente, como eu falei, seria uma parte do estado natural humano, um período de jejum no normal da nossa vida, na natureza selvagem, se a gente ainda vivesse nela. Então não tem problema, pode fazer mais seguido sim, não precisa fazer pausa, a não ser essa questão que eu falei, por exemplo, na questão do período menstrual, período pré-menstrual, para algumas mulheres, não é para todas, mas precisa se escutar um pouco. Para algumas mulheres, vale a pena nesses 2, 3, 4 dias não fazer jejum ou não fazer mais do que 12 horas, porque por respeito ao corpo e depois voltar. Então, precisa ouvir um pouco o seu corpo. Nesse caso, né? E o que eu falei nas situações de estresse agudo, se você está passando por uma situação realmente estressante naquele momento, que você não está conseguindo dormir direito, a sua vida está desregrada por alguma situação mais catastrófica, nesse momento talvez seja melhor você interromper o jejum e voltar quando as coisas estiverem um pouco mais calmas, ou fazer menos do que você está acostumado, 12, 14 horas, e depois voltar pela questão de estresse para o corpo mesmo. A Manuela perguntou sobre atividade física. Pode a praticar normal durante o jejum? Na verdade, pode. Você potencializa o efeito do jejum com a atividade física, isso é um fato, porque você gasta... Assim, a gente não tem só estoque de gordura no corpo, a gente tem um estoque de glicose, de açúcar, que o nosso fígado cria todos os dias e forma uma cadeia de açúcares que se chama glicogênio, né? E a gente tem um estoque de glicogênio no nosso fígado. Então, normalmente, num jejum,
a gente vai começar a queimar gordura, queimar, digamos assim, né? Gastar as gorduras do corpo quando a gente tiver acabado aquele estoque de glicogênio. Esse estoque de glicogênio, dependendo de pessoa para pessoa, dependendo da sua alimentação fora do período de jejum, ele pode durar muitas horas. Para algumas pessoas 12, para algumas 14, para algumas 18, né? De ter glicogênio ainda. Se você vai fazer exercício em jejum, com certeza, assim, é muito mais fácil você acabar com esse estoque de glicogênio, porque você vai usar energia, né, para o exercício. Então, você potencializa o efeito do jejum. E existem estudos também, principalmente com atletas de esportes de resistência, maratona, triatlon, Ironman. Até tem um cliente meu que faz o Ironman e ele fala, ele treinou o corpo dele, né? A gente treinou o corpo dele para ele treinar em jejum, e isso aumenta a resistência. Por quê? Porque o metabolismo se acostuma a usar a gordura como fonte de energia. E o que acontece na maratona? A pessoa começa, ou num esporte desses onde são provas longas, né, que exigem muita energia, o corpo começa queimando aquele estoque de glicogênio, né? E aí chega num momento que o estoque de glicogênio acabou, e a pessoa, em inglês, eles usam um termo até para isso, os maratonistas, que eles falam hit a wall. Você dá com a cara na parede porque o teu corpo realmente não tem mais energia e você se sente esgotado. Quando você tem um corpo, através do jejum intermitente ou de dieta cetogênica, existem métodos para fazer isso, que é treinado para queimar gordura metabolicamente, você não chega nesse ponto. Por quê? Porque quando acabou o seu estoque de glicogênio, o seu corpo automaticamente passa a usar gordura. Então, é um treinamento você fazer atividade física durante o jejum. Eu não faria isso logo de cara, se você nunca fez jejum, eu não recomendo você já começar com atividade física em jejum. Mas, a partir do momento que você vê que o jejum para você vai tranquilo, pode fazer sem problema, tá bom? É um treinamento que vale a pena. Peso não perdi, mas as medidas já estão diferentes. Então, isso acontece também, Sara, isso é uma questão que se chama, e existem estudos sobre isso, é uma alteração da constituição corporal, tá? Então, o peso é uma medida ruim para a gente acompanhar, na verdade, o nosso emagrecimento ou o efeito do jejum. O melhor são as medidas, porque a gente, com essa mudança da constituição corporal, a gente diminui teor de gordura no corpo e acaba tendo mais massa magra, mesmo sem fazer exercício, gente. Isso acontece com o jejum, isso acontece com a dieta cetogênica também. Mesmo sem se exercitar, a gente tem um aumento de massa magra. É incrível. Então, se você se exercitar ainda, potencializa mesmo. Por isso que muitos atletas, muitos esportistas profissionais gostam muito desses métodos. Por quê? Porque eles aumentam realmente a massa magra. E isso pode até aumentar o peso. É difícil que aumente, mas ele dá a impressão de que você não perdeu peso, quando na verdade você perdeu medida. Então faz uma confusão mesmo. Um exemplo, panquecas com morangos, amoras e nozes. Depende da panqueca. Se é panqueca com farinha de trigo, por exemplo, eu não recomendo não, para quebrar o jejum, tá? Eu não recomendo farinha de trigo para quebrar o jejum, gente. Na verdade, eu não recomendo farinha de trigo no geral, mas para quebrar o jejum, ela tem um índice glicêmico, ela causa um aumento de açúcar no sangue muito rápido. Né, um pão branco, ele causa um aumento de açúcar no sangue mais rápido do que o açúcar puro. Então, não é o ideal. Não é o ideal como alimento de manhã cedo. A Suzana perguntou, jejum ainda não consigo, mas tenho tido outra alimentação. Excelente. Então, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Panqueca de aveia, melhor do que de trigo. Melhor do que de trigo. A Sara perguntou, que tipo de farinhas aconselhas? Frutas e legumes aconselha? Olha, farinha... eu gosto, eu não sei onde você mora, Sara, eu gosto, aqui na Europa eu gosto muito da farinha do tremoceiro, lupinen, que se chama em alemão, eu falei dela na segunda-feira, adoro porque é 40% proteína, e ela serve bem para fazer, por exemplo, panqueca, né, que você falou da panqueca, então ela serve bem para isso e é bem proteica, e tem um baixo índice glicêmico, então eu acho excelente. As farinhas de oleaginosa são muito boas, farinha de coco também, só que ela é meio chata nas receitas, porque ela absorve muito líquido e acaba ficando esfarelenta, então precisa ter cuidado aí nas experimentações. Frutas, as melhores de todas são as frutas vermelhas, mesmo que você pegue elas congeladas, elas são as melhores porque elas são as que têm menos açúcar, tá bom? Mas outras frutas como maçã, como pera, também pode. E legumes assim...
Difícil dizer um que não possa, né? Eu diria talvez se você quer evitar carboidrato simples, talvez não uma batata inglesa direto para quebrar o jejum, mas uma batata doce você pode, e legumes no geral, salada, legume, folha verde, cenoura, abóbora, infinidade. Legumes pode abusar, gente. Ah, ou legumes, você quer falar leguminosas de feijão, essas coisas. Não, acho que é legume mesmo, no sentido que a gente fala de verdura, né? O que acontece se quebrar o jejum com carboidrato? Fabrina, na verdade, assim, depende do carboidrato, né? Depende do carboidrato. O que acontece é... Se você está falando de um carboidrato simples, por exemplo, eu fiquei 16 horas em jejum, eu vou comer um pão branco. Isso vai fazer... O meu corpo vai absorver aquele açúcar, né? Porque todo esse carboidrato vai ser absorvido na forma de açúcar, vai fazer um pico de açúcar no sangue, e isso vai gerar uma liberação grande de insulina, que é exatamente aquilo que a gente fez o jejum para evitar. Então ele meio que ele atrapalha mesmo o metabolismo. Então não é o ideal depois de um período de jejum você comer uma farinha branca, açúcar, não é o melhor. Então se você vai comer, por exemplo, eu sei que eu vou almoçar um prato de massa, de repente uma hora antes come algumas nozes, ou come uma verdura, ou come uma salada antes de comer a massa, de alguma forma, para o seu corpo ter um pouco de adaptação e não fazer aquele pico de glicose enorme. Espera aí que agora tem o resto da pergunta de antes. Já comecei. Dificuldade em adaptar o que comer depois. Na quantidade de calorias diárias, não sentir fome pela manhã se fiz esporte à noite. Em adaptar o que comer na quantidade de calorias diárias e não sentir fome pela manhã se fiz esporte à noite. Olha, não sei nem como responder, mas eu vou responder do jeito direto. Eu sou uma pessoa que não acredita em contagem de calorias, então fica difícil para mim responder, porque eu, por exemplo, hoje em dia como com certeza muito mais caloria do que eu comia quando eu tentava emagrecer fazendo dieta, fazendo contagem de caloria, e eu não engordo mais. Então, eu passei a não acreditar na contagem de calorias, então fica difícil para mim responder essa pergunta, tá bom? Eu acredito e mais nessa questão do metabolismo, na regulação hormonal, insulina, tudo isso, do que na caloria em si, porque uma caloria de açúcar é completamente diferente de uma caloria de gordura, e o efeito que ela vai ter no corpo é completamente diferente. Então, contar caloria, eu parei de acreditar nisso mesmo, tá bom? Qual o número ideal de refeições após um jejum 12, 14 horas? Número ideal. O ideal mesmo, assim, vivemos no mundo ideal, seria você comer quando você tem fome. Então, se você comeu depois de 12 horas, você tem fome, come. O ideal seria que você fosse comer de novo quando você realmente tivesse fome. Esse seria o ideal. E aí o seu corpo que determina. Pode ser que depois de 4 horas você já tenha um pouco de fome e vai comer, ou pode ser que demore 8 horas e daí você vai ter só 2 refeições no dia. Esse seria o ideal. O ideal seria escutar o corpo e não comer por determinação de que agora é o horário que eu tenho que comer. Esse seria o mundo ideal. Né? A Manuela falou, tô cansada de contar calorias 4 horas nessa luta, 4 anos nessa luta. Eu sei como é que é, Manuela, eu lembro, eu fiz dieta que tinha número, né, 1.700 calorias ou 1.500 calorias, colocar no aplicativo, contar caloria, e daí nunca cabia, vivia com fome, dureza, é dureza mesmo. Eu parei de acreditar nas calorias. A Sara perguntou mal, se quiser comer leguminosas, o que aconselha? Leguminosas, eu gosto bastante do grão de bico, é um carboidrato complexo, tá? Gosto bastante dele. Mas pode ser feijão, pode também. Eu recomendaria realmente primeiro alguma coisa com mais fibra ou com mais gordura e depois a leguminosa, mas isso dá para fazer, por exemplo, você come uma salada antes da refeição, mas não tem mesmo lentilha, assim, eu não acho ruim. A questão das leguminosas é que elas são um carboidrato, então eu recomendo que seja 1/4 do prato, tá? Ela deveria ser só 25% das refeições, né? Os carboidratos, eles não deveriam ser mais do que 25% das refeições. Então, se você comer um prato inteiro de leguminosas, não é o ideal, mas se você comer 1/4 de prato de leguminosas, beleza. Se é um jejum para ajudar o emagrecimento, eu recomendo fazer
ir construindo aos poucos e chegar a pelo menos 5 dias por semana. Se você fizer 5 ou 6 dias por semana, já tem um bom resultado. Mas isso é uma coisa para ter cuidado, gente. Não significa que se você não fizer os 5 dias, você não vai ter resultado nenhum, tá? Eu tive uma paciente minha que eu sugeri para ela o jejum por uma questão de saúde, era uma paciente que eu trabalhava no Centro de Medicina Integrativa com muito paciente oncológico, então uma paciente jovem com um tumor cerebral que tinha sido ressecado, e ela perguntou o que ela poderia fazer por questão de crise epilética, e tem estudos sobre isso, né, sobre dieta cetogênica e jejum, para diminuir potencial de epilepsia. Enfim, eu recomendei para ela o jejum, e ela falou, mas para mim é muito difícil, porque no fim de semana eu gosto de tomar café da manhã com a minha família. E daí que eu olhei e percebi que ela não tinha entendido. Na verdade, eu falei, mas nada fala que seja que você não deva tomar o seu café da manhã com a sua família no domingo. Não tem problema. Mesmo que você faça um dia da semana, já é melhor do que fazer nenhum, e vai ter um efeito. Então, se você fizer 4 ou 5 dias da semana, excelente. Se você fizer 6 dias, melhor. Mas não precisa ser 7 de 7. A gente não precisa ser tão radical, tá bom? E o importante saber do jejum é que ele tem efeitos no nosso metabolismo que se mantêm ao longo do tempo. Alguns estudos mostram que as pessoas que fizeram jejum por um período mais prolongado, quando elas pararam, alguns efeitos metabólicos foram ainda observados 2 semanas depois. Ou seja, se você ficar um dia da semana sem fazer o jejum, você não vai acabar com o resultado que você criou nos outros 5 ou 6 dias. Tá bom? Isso é bem importante de saber. Adorei o bate-papo sobre o jejum, então espero que tenha esclarecido um pouco algumas dúvidas. A gente continua nas nossas lives aqui diárias de aquecimento, né, para a semana Magra Sem Neura, que vai ser depois da Páscoa. Então, quem não se inscreveu ainda, tem um link na minha bio, pode se inscrever.